Mas, de facto, dizer que se viveu acima das possibilidades não corresponde minimamente à realidade, nem em relação às famílias, nem em relação ao Estado. Se olharmos para aquilo que era o acesso ao crédito, mais de metade das famílias não tinha acesso ao crédito e, portanto, não havia aí, em termos de percentagem, uma realidade descontrolada. E mesmo quem tinha acesso ao crédito, evidentemente, as taxas de incumprimento não eram residuais, portanto, não revelavam que as famílias estavam a endividar e que estavam a fazer despesas muito acima daquilo que era a capacidade do rendimento do seu agregado. O quadro quanto ao Estado, obviamente, também não tem a ver, o nível de endividamento do Estado não está nas origens da crise. É um sintoma daquilo que assistimos, porque o Estado e a economia portuguesa tinha, de facto, uma performance económica que não era entusiasmante e que era pouco dinâmica, e em 2008, nesse contexto de fragilidade, é que os impactos da crise fazem, de facto, com que o déficit não seja sustentável, que cai a atividade económica e, portanto, caem as receitas, sobem as despesas sociais e, portanto, aumenta também o desequilíbrio por essa via e, obviamente, a partir daqui, este fator rápido e com uma pressão muito significativa também sobre a dívida é que passam a, no fundo, justificar as análises negativas e a suspeita dos investidores estrangeiros em relação à evolução da dívida portuguesa e à capacidade do Estado poder assegurá-la. Portanto, quando chegamos a 2011, é neste quadro em que esta performance frágil da economia portuguesa, por um lado, associada aos efeitos diretos da crise, levam a que o aumento das taxas de juros e digamos, as análises negativas relativamente ao rating da República acabam por nos levar pelo caminho da necessidade da assistência financeira, porque naquele momento, provocado por esta combinação de elementos, ele tinha se tornado insustentável. Fala-se muito da dívida pública nacional, mas na verdade aquilo que distinguia Portugal face a outros países da União Europeia quando se dá a crise de 2008 não é a dívida pública, mas fundamentalmente a dívida externa portuguesa. E nós temos de perceber, em primeiro lugar, por que motivo é que Portugal atingiu uma dívida externa de tal forma elevada. Se queremos perceber a crise, é por aí que temos de começar. A dívida externa portuguesa começou a acumular-se desde meados dos anos 90 e isto deve-se a um conjunto de fatores, nomeadamente a liberalização do sistema financeiro português e europeu, que conduziu a um fluxo enorme de capitais financeiros externos à economia portuguesa, a uma brutal expansão do crédito que levou ao endividamento das empresas, ao endividamento das famílias, ao endividamento do próprio Estado e, além disso, conduziu à expansão do setor financeiro e de atividades como a construção, que são atividades que não exportam, que não geram receitas a partir do exterior. Em segundo lugar, devemos perceber que a forma como Portugal participou na moeda única acabou por prejudicar em grande medida a competitividade das exportações portuguesas, na medida em que fizemos uma adesão à moeda única e a própria preparação que foi feita nos anos 90 com uma taxa de câmbio que foi demasiado valorizada para a nossa capacidade exportadora. Finalmente, tudo isto aconteceu num contexto adverso a nível internacional, num momento em que a União Europeia alargava as suas fronteiras a leste, num momento em que a União Europeia realizava acordos de comércio com países como a China. Trata-se de economias que têm estruturas produtivas muito semelhantes à nacional e, por conseguinte, impõem uma pressão concorrencial ainda maior sobre as exportações portuguesas. É nesta complexidade de fatores que nós devemos encontrar a explicação para a crise e não numa visão simplista do que é a dívida pública, que na verdade é muito mais um sintoma do que propriamente uma causa da crise. Essa ideia é muito apelativa porque invoca um cotidiano que todos conhecemos, que é a realidade das nossas famílias. Quando a crise aperta, as famílias apertam o cinto. Mas o funcionamento de uma economia no seu conjunto é muito diferente desta realidade. Em primeiro lugar, porque os rendimentos de alguns setores da economia são despesas de outros setores e vice-versa. E, portanto, para uma economia no seu conjunto, quando todos os setores, as empresas, as famílias, o setor financeiro, o Estado, todos apertam o cinto ao mesmo tempo, a única coisa que temos é uma recessão agravada e um aumento do desemprego. A recessão e o desemprego não só não resolvem o problema do nosso endividamento, como o agravam, porque ao constituírem uma diminuição da nossa capacidade produtiva, empobrecem o país e um país pobre tem piores condições para pagar as suas dívidas.
Por isso, a única solução para o nosso problema de endividamento é resolver o problema do desemprego no curto prazo, pondo mais pessoas a produzir riqueza e, no médio prazo, procurar responder aos problemas estruturais da economia portuguesa, que são os problemas de fundo com que temos que lidar. Não é de todo positivo, porque além dos graves problemas sociais que a crise aprofundou, o desemprego, a pobreza, a precariedade, a estratégia de empobrecimento está a degradar a capacidade produtiva do país. O problema é que o país, além de se encontrar hoje mais endividado, tem visto a sua capacidade produtiva a degradar-se. O nível do investimento hoje, desde o início da crise, baixou cerca de 30% e é preciso recuar até 1988 para encontrar valores tão baixos. O principal motivo pelo qual as empresas não investem, e que é um motivo ainda mais importante do que as dificuldades de acesso ao crédito, é a escassez da procura. E de facto, se não houver procura, não há investimento, e se não há investimento, não há criação de emprego. E portanto também não há nenhuma capacidade de transformação da estrutura produtiva do país. Isto é, se não investimos, como é que podemos produzir mais e melhor? Desde o início da crise, a economia portuguesa tem sido uma máquina de destruição de emprego. Cerca de 5,2 milhões de pessoas empregadas em 2008, passou-se para 4,5 no fim do primeiro semestre de 2013. São menos 700 mil pessoas a criar riqueza. No final de 2013, estima-se que perto de um quinto da população ativa esteja desempregada. E a taxa de desemprego só não é mais elevada porque sabemos que nos últimos 2 anos cerca de 100 mil pessoas terão emigrado e outras 250 mil desmotivadas não contam para as estatísticas do desemprego. É fundamental ter presente que estas perdas não são facilmente reversíveis e que num ambiente recessivo o desemprego não constitui nenhuma oportunidade. Para além dos dramas sociais e pessoais associados, isto representa uma grande perda de capacidade produtiva e um desperdício enorme de recursos humanos. A aposta política na redução dos salários é um beco sem saída. Nós hoje sabemos que a competitividade dos países depende, sobretudo, da qualidade dos produtos e dos serviços e da capacidade de inovação. E estas, por sua vez, dependem da existência de uma força de trabalho qualificada e motivada. De outra forma, estaremos a apostar num modelo de sociedade empobrecida e desqualificada. Aliás, se os baixos salários fossem a base do bom desempenho económico das nações, os países muito pobres seriam economias extremamente competitivas, o que não acontece. Portanto, transformar Portugal num país subdesenvolvido não pode ser uma aposta política. O que se torna hoje bastante claro é que a queda dos salários está a servir, para além de intensificar a recessão, para aumentar a parte dos lucros no rendimento nacional. Basta ver que, no contexto de uma crise profunda como aquela que ocorreu e continua a ocorrer, o número de milionários tem vindo a aumentar, enquanto a grande maioria, constituída por trabalhadores reformados e pequenos e médios empresários, perde. O extraordinário é que o programa inscrito no memorando da Troika tem falhado nos seus próprios termos. Aquela que era a sua variável primordial, a dívida pública, tem crescido nos últimos 2 anos em relação ao PIB, que é o indicador aqui relevante. Face a esse falhanço, que não é só um falhanço de justiça e coesão social, mas também de sustentabilidade financeira das próprias contas públicas, é urgente mudar de rumo. Bem, aquilo que sabemos é que o caminho atual não é uma alternativa credível. É preciso separar com a austeridade, porque a austeridade está a destruir a sociedade portuguesa e está a hipotecar o nosso futuro coletivo. Para isso é preciso um novo governo. É um governo que altere os termos da nossa relação com os credores, que não ceda às chantagens, que denuncie o fracasso da estratégia da Troika, que denuncie o memorando e que reestruture a dívida. Depois, a partir daí, há vários cenários que se colocam, que podem passar por uma alteração do enquadramento europeu, uma alteração profunda, ou podem passar pela recuperação dos instrumentos de política que perdemos com a adesão à moeda única. Neste livro, aquilo que tentamos fazer é informar e desenvolver um debate que tem vindo a ser efetuado no âmbito do Congresso Democrático das Alternativas, sem tabus, de forma honesta, para permitir escolher melhor, conhecer melhor para escolher melhor.